Boa noite a todos. É com grande satisfação que eu, Liliane Cortesia, estou aqui no estúdio oficial do Criare para você, na Criare Móveis Planejados, mostrando para você aí todo o potencial dessa loja incrível. Lembrando que a Criare está aí com troca de showroom, então você que quer aí um ambiente com alta tecnologia, com muita sofisticação, todos os ambientes assinados por grandes arquitetos guarapuavanos, se dirija até a Criare, que com certeza você vai conferir aí muita beleza, muita tecnologia, muita sofisticação e por um precinho muito camarada. Então a troca de showroom está entrando com super desconto. Venha até a Criare e confira que vocês não vão se arrepender. Olha, eu tenho o prazer de receber essa noite ela, que já faz muito tempo que eu estou tentando uma entrevista, uma brecha na agenda dessa super arquiteta. Nós vamos estar entrevistando Anne Bario, a arquiteta mais famosa de Porto Alegre. Ela que assina grandes mostras, ela que tem aí grandes projetos que levam a assinatura própria, designer dela. Então vocês vão poder conhecer um pouco do DNA dessa pessoa sensacional. Ela que é mãe, que é avó, tem um coração gigante e está fazendo uma das principais obras do nosso estado. Ela está assinando a nova fábrica da Araupel, aqui em Guarapuava. Então daqui a pouquinho vocês vão conhecer aí um pouco, né, do potencial da Anne Bario numa super e exclusiva entrevista. Também nós vamos ter aí essa noite a companhia da nossa queridíssima Gisele Gartner, ela que vai falar sobre infância em destaque, trazendo sempre, toda semana, dicas importantíssimas para você, mamãe, futura mamãe, aí acompanhar com todo carinho o Criare. Olha, nós vamos para o break, daqui a pouquinho a gente volta então com essa super entrevista. É um minutinho. Viver novas experiências, comprar uma casa nova, mudar, reinventar, criar o ambiente que sempre sonhou, com qualidade, confiança e estilo. Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida. A Criare quer fazer parte dessas mudanças com você. Por isso oferece profissionais especializados para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos. Tem sempre uma Criare que combina com você. Criare, liberdade para o seu estilo. Lançamento residencial Ana Paula. 70 apartamentos com 2 e 3 quartos no centro de Guarapuava. Rua Quintino Bocaiúva. Reserve já o seu. Exclusividade de vendas Imobiliária Gaspar. 42-3623-4074. Bem-vindo à IP Construções. Com uma tradição de 30 anos na construção civil, hoje a IP se concentra nas edificações de belas torres na cidade de Guarapuava. Uma cidade em constante crescimento, que vem sendo alvo de inúmeros investimentos na agricultura, na educação, comércio varejista, entre outros. A IP proporciona a você desfrutar desse horizonte em Guarapuava, em um dos mais belos entardecer com um esplêndido pôr do sol, um dos mais belos do mundo. Viva nas alturas, almeje vislumbrar a vida de diferentes perspectivas. Olhe para o alto e aprecie a mais bela paisagem do Terceiro Planalto do Paraná. Conheça nossos lançamentos. Localizado bem no centro da cidade, o Golden Garden é ideal para a comodidade de sua família. Com apartamentos de 140 a 210 metros quadrados com ampla área de lazer, quadra de esportes, espaço gourmet, cinema, sala de jogos, sauna e academia. Conheça também o edifício One Tower, próximo ao Parque do Lago. Apartamentos com excelente espaço, medindo de 135 a 175 metros quadrados de área útil, com playground e espaço gourmet. IP Construções. Viva nas alturas! Os estúdios oficiais da Criare Móveis Planejados. É o Criare que está indo ao ar hoje com uma super convidada. Ela que já fazia muito tempo que a gente estava convidando-a e tentando trazê-la para uma entrevista.
a grande arquiteta, a arquiteta mais famosa de Porto Alegre, Anne Bario. Seja muito bem-vinda no Criare. Muito obrigada. Eu não sou tão famosa. Vocês vão descobrir, né, ao longo da entrevista aí tudo que essa arquiteta já fez, essa grande profissional, os lindos e grandes trabalhos e amostras que ela já participou. Ela vai contar aos poucos aí um pouquinho dessa experiência toda, não é mesmo, Anne? Vamos lá. Vamos lá. Olha, primeiro vamos falar um pouco de você, né, para o pessoal de casa, conhecer um pouco quem que é a Anne Bario. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Eu sou fundamentalmente esposa do meu marido, que eu amo de paixão há quase 50 anos, mãe de 3 filhos esplendorosos, sogra de 3 noras que eu amo e avó de 4 netos e meio. E é a parte da vida que eu sou mais competente e que eu acho que realmente é a parte que vale a pena mais que tudo, né? Quando me perguntaram uma vez numa entrevista num jornal como é que eu fazia para conciliar tudo, eu respondi, é fácil. Primeiro lugar a família, segundo lugar a família, terceiro lugar a família e depois o trabalho, que eu adoro o meu trabalho, mas evidentemente não com a intensidade que eu adoro a minha família. Eu sou uma pessoa amorosa, essa é uma característica minha, eu não pareço, eu tenho jeito de braba, eu até acho que eu tenho momentos bravos, né, quando alguém faz uma injustiça, né, ou quando algum fornecedor maltrata um cliente meu. Com cliente tu nunca fica brava, porque realmente tu chega num nível de amor e de entendimento que tu não tem como ficar bravo com o cliente, porque vocês estão ali juntos lutando pela mesma coisa, né? E eu em momento nenhum eu preciso que o cliente goste das coisas que eu estou apresentando, porque quanto mais diferente de ti é o cliente, mais interessante fica o trabalho, porque tu tem que estudar mais, tu tem que procurar mais, tu tem que... eu gosto disso, né? Eu gosto muito disso. Eu sou muito feliz trabalhando, muito. Eu só faço as coisas que eu gosto muito, né? As coisas que eu não gosto muito, eu delego, né? Eu peço para outros fazerem. Mas é claro que tem essas coisas também. Então eu sou uma pessoa muito desinteressante, tá? Minha vida é muito desinteressante porque é uma vida muito comum, né? E é isso. Anne, desculpa eu discordar de ti, porque a gente sabe que a gente convive com muitos estudantes, né, que hoje apreciam demais o seu trabalho, muitos arquitetos, né, não tem o arquiteto profissional da arquitetura que você mencione, Anne Bario, que não conheça pelo menos uma amostra, alguma coisa do que você já fez. Acredito sim que você seja uma pessoa extremamente interessante e vale muito a pena conhecer. Não só pelo fato de você ser quem você é, mas pelo fato de você dividir a experiência com quem você conversa, com quem você dialoga, com quem você troca experiências. Então eu te admiro demais, né? A gente vem trabalhando junto já há alguns meses, né? É que deu uma empatia grande, né? Eu também te admiro demais. Tem pessoas que são muito parecidas, né? Eu acho que nós somos parecidas. Nós somos as duas assim muito intensas, né? Com assim uma montanha de anos nos separando, né? Nós somos mulheres muito intensas, somos mulheres que fazemos o que gostamos,
que adoramos a nossa família. E eu realmente gosto de dividir, eu gosto de contar, eu gosto de... Porque assim, ó, o mágico no trabalho é o durante, né? É o processo todo. É tu conhecer um novo cliente, ou tu, como acontece muito comigo, eu rever, digamos, reencontrar o meu cliente em diferentes fases da vida dele, em que a gente muda e o teu programa muda e a tua necessidade muda. Então eu adoro esse entrosamento com as pessoas, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito de pesquisar. E quando o serviço está ficando pronto, seja uma amostra, que é uma coisa rápida, porque, digamos, um trabalho pode demorar 2 anos, pode demorar 1 ano. Na época dos apartamentos a preço de custo, demorava 8 anos, tu ficava enquanto o condomínio não terminava. Mas, por exemplo, uma amostra, que é uma coisa mais rápida, tu estuda, pesquisa. Tu tá naquilo plena, tu tá feliz, tu tá vibrante, tu tá cheia de energia. O mundo parece assim que tudo é uma fonte de inspiração. Mas quando acaba, tu já tá noutra. Então, aquela experiência que tu já passou, que tu te matasse para fazer aquilo, ela já não é mais tua, ela é de quem vai ver, de quem vai viver aquilo. Então, por que não falar, por que não mostrar, por que não dizer que é assim que tu fizesse, né? Eu já cansei de ser chamada por colegas arquitetas para fazer a casa delas, arquitetas, digamos, em início de profissão. E eu não aceitava e não aceito. Eu dizia o seguinte: tu vai fazer o seguinte, tu vais vir para o meu escritório, tu vai pegar um computador, tu vai trabalhar, tu vai fazer teu apartamento, tu vai me chamar, eu vou estudar ele contigo e tu vais desenvolver e eu vou te ajudar para que tu possas, a partir dele, mostrar para as pessoas o teu trabalho, para que tu possa ter uma vida profissional. Que bacana. Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas. Dividir essa experiência. Mas é que eu acho que se a gente não for isso na vida, em qualquer área, tu não vale nada. Tu não é nada. Porque tu é uma partícula nesse mundo, tu é um negocinho deste tamanho. E a tua realização, aquela casa maravilhosa que tu fizesse, ela, daqui a uns anos, ela não significa mais nada, tá entendendo? É diferente, digamos, de um artista, ou de uma pessoa que inventa uma coisa, ou de uma pessoa, sei lá, tem tantas áreas que são muito nobres, né? Não que eu não ache a arquitetura de interiores nobre, eu acho muito nobre, porque eu acho que tu faz o espaço para uma família ser feliz. E é muito mais fácil tu ser feliz em espaços harmônicos e bonitos e com tu tendo as coisas que tu precisa, tu não tendo que te degladiar todo dia procurando coisas, gaveta que cai, sabe? Então, assim, eu acho que o belo é um direito primordial do ser humano. E o belo só um arquiteto pode dar, ou tem. Eu já tive casos de clientes, pessoas que não tiveram nenhuma formação e que a gente juntas, porque elas não tinham experiência, né, profissional, juntas chegamos a coisas muito lindas, porque elas eram pessoas realmente com uma sensibilidade muito grande, né? Mas então eu não acho que o que eu faça não seja importante, mas eu acho assim, mais importante é tu passar, é que nem aquele joguinho da vareta, né? Das duas
das duas turmas, né? Ganha o grupo que chegar primeiro. Tu não vai ganhar o jogo sozinha. É isso aí, gente. Vocês estão conhecendo essa pessoa um pouquinho, né, desse lado da Anne Bário. Ela que é essa pessoa super sensível, super mãezona, coração gigante. E a gente vai falar um pouco, vamos pro break, a gente vai mostrar um pouco agora, depois dos comerciais, um pouco do DNA dessa arquiteta, mostrando aí algumas amostras, peças que levam a assinatura dela. E é isso, gente, um presente para você que está em casa. É um minutinho. Curta sua noite com muito estilo. Volte aos anos 60 no Retro Diners e Burger. Venha provar os deliciosos Johnny Cash, Elvis Presley, entre muitos outros lanches e pratos gourmet feitos para você. Conheça nosso espaço Kids, onde seu filho fica à vontade para brincar e se divertir enquanto você curte a noite sem se preocupar com nada. Sua noite com muito mais estilo e sabor, de terça a domingo a partir das 18 horas. Na Rua Coronel Lustosa, 942. Venha você também e curta o retrô. A chave para causar uma boa impressão é sempre uma entrada com estilo. Há 18 anos, a Porterite produz portas batentes e compensados que são sucesso no Brasil e no mundo. A fábrica genuinamente guarapavana oferece diversas opções de modelos e acabamento, encaixando perfeitamente em cada projeto, seja qual for o seu conceito. Conheça o nosso showroom, confira as novidades e tendências em portas, pisos e acessórios e faça um orçamento. Porterite, classe e sofisticação para o seu ambiente. A Imobiliária Gaspar apresenta o Residencial Ana Paula. Apartamentos com ampla estrutura no centro de Guarapuava, com condições de pagamento diferenciadas. E mais, comprando nesse mês, você ganha uma TV. Faça já sua reserva. Voltando aqui para a nossa super entrevista da noite, Anne Bário, essa grande arquiteta, essa pessoa sensacional. E vocês vão conhecer um pouco agora do trabalho dela. Gostaria que tu destacasse, Anne, para a gente algumas das obras e algumas das amostras que você mais gosta, que você mais curtiu fazer, para a gente conhecer um pouquinho aí de você. Em termos de trabalho, tu gosta de todos no momento que tu está fazendo, né? O que acontece é que alguns depois fica faltando coisas, fica faltando quadro, fica faltando enfeites, então assim tu não consegue fotografá-los. E começa também a preguiça, né? Tu começa a ter preguiça de montar a casa para foto, porque é muito difícil, né? Muito difícil. Em termos de mostras, eu ganhei muitos prêmios em mostras da Casa e Companhia, que é do grupo RBS, que eles têm essa mostra Casa e Companhia. E eles tinham um concurso que o público escolhia o melhor espaço. E eu ganhei muitas vezes, muitas vezes. Teve um ano que eu era arquiteta homenageada e eu ganhei o prêmio e era o Loft da Mulher. E foi muito, muito interessante. Em qual mostra? Casa e Companhia. Casa e Companhia. Eu sempre participei de Casa Cor também, mas nesta Casa e Companhia eu fiz uma... São Paulo, Anne? Não, Porto Alegre, Porto Alegre. Eu fiz uma homenagem às mãos femininas. Porque assim, a minha mãe era uma exímia dona de casa, tudo ela fazia perfeitamente, ela costurava, ela tricotava, ela cozinhava. E ela se sentia muito de não ser valorizada, tanto é que ela nunca quis que eu aprendesse essas coisas. Então, quando eu fui homenageada, eu fiz uma homenagem à mão da mulher, que era a mão da minha mãe. Então, tinha quadros que eram de ponto cruz, lindíssimos, alguns até eu bordei. Tinha almofadas de ponto cruz, tinha abajur. Eu mandei fazer abajur,
com colagens. Tinha quadro, um quadro espetacular que era de appliqué. Appliqué é uma técnica que tu vai aplicando tecidos coloridos e tu vai fazendo uma imagem. Na verdade, ele vem a ser um desdobramento do patchwork. E nós tínhamos no Rio Grande do Sul uma artista que ela morava na época em Minas e ela dava cursos de vez em quando. Eu nunca fiz, né, porque me é proibido pela minha falecida mãe fazer essas coisas, né? Eu sou a mulher para ganhar dinheiro. A minha mãe me educou assim. E eu descobri com análise que eu sou a filha mais obediente que eu jamais conheci. Eu nunca fiz um bolo. E eu adoraria fazer um bolo. O meu sonho é fazer um bolo para os meus filhos. Então, seja feito o convite. Então, quando eu quero assustar meus filhos, eu pergunto assim: querem que a mãe faça alguma coisa? E eles dizem, não, muito obrigada. E tanto é que meu marido é um gourmet e os meus filhos também. Aprenderam, né? Tiveram que aprender na marra. Então, nessa casa e companhia também, as capas dos sofás, elas eram num listrado com vermelho, e eu mandei cortar a capa e mandei para Minas, para a artista fazer um appliqué de passarinhos, porque meu pai era criador de canários. Então, e eu escrevi um texto muito lindo, que eu perdi, não tenho mais, sobre o trabalho da mão feminina, né? E eu mesmo, naquela época, eu bordava muito, eu bordava ponto cruz. Então, esse foi um trabalho que eu gostei muito, ele era todo de coisas diferentes. Teve um outro loft que eu gostei demais de fazer na Casa Cor, Porto Alegre também. Foi a última Casa Cor que eu participei, porque depois eu passei por Casa e Companhia, que ele era muito lindo e eu trabalhava muito com fotografia impressa em azulejos, impressa em vidro, impressa em almofadas de couro. Foi muito interessante. Eu sempre tento fazer trabalhos, eu sempre tenho muito sucesso nesses eventos, porque eu sofro que nem um cão. As pessoas não acreditam quando eu digo que eu sofro monstruosamente para fazer, porque eu acho que quando tu vai fazer um evento, que as pessoas vão pagar uma entrada para ver, eu tenho que dar tudo de mim, porque é uma responsabilidade. Como é que uma pessoa vai numa mostra para ver uma coisa normal, né? Então eu sempre faço assim, eu me esforço muito, muito. Eu sempre vou até um limite, assim, eu ultrapasso o limite, sabe? Para ficar justamente com essa tensão, essa coisa, assim, esse sofrimento, eu acho que eu me castigo muito, né? Se cobra demais. Demais, né? Depois teve uma outra ocasião que eu fui convidada, e isso foi uma coisa que foi uma honra enorme. Eu acho que nunca vou receber uma honra dessas de novo. A Brastemp, há uns anos atrás, eu acho que há uns 15 anos atrás, convidou 10 arquitetos do Brasil para fazerem a Brastemp Interior Collection. E eles botaram assim anúncios em todas as revistas nacionais. Eu tive página dupla de Veja, de Caras, de todas as revistas nacionais, com o espaço que eles me deram para fazer. E era o seguinte, eles davam 10 espaços de cozinha para 10 arquitetos diferentes, e eles diziam que nós éramos os 10 arquitetos Brastemp do Brasil. Na época que a propaganda... 10. Os top 10. Então, assim, eu lastimo dizer, mas é a verdade, era o Rui Otaki, era o Roberto Ligoto, era a Carolina Zabó, era a Brunete Fracaroli, era o Davi Bastos da Bahia,
eu acho, eu não me lembro se estava o Jânio Bernardo de Curitiba, eu não me lembro se ele estava. Enfim, eles escolheram os 10 arquitetos Brastemp do Brasil. Então foi um espaço que eu fiz, que fez muito sucesso, todo o evento, e ele foi divulgado em toda a mídia nacional. Não houve revista no Brasil que não tivesse página dupla minha, com a minha foto. Grande reconhecimento. Um grande reconhecimento, né? Reconhecimento de público, palestras. Eu também fiz uma linha de louça para Porcelana Vista Alegre. Essa foi uma experiência muito legal, que era o seguinte: eu resolvi que eu tinha que ter um hobby. Meus filhos estavam muito grandes, então assim, eu tinha o meu trabalho, os filhos já não precisavam mais que eu levasse para cima e para baixo, e eu precisava de um hobby, eu tinha cansado de bordar. Aí disse, eu vou pintar porcelana. Aí comecei a me interessar por pintura em porcelana e comecei a brincar. E as pessoas ficam com uma expectativa muito grande quando eu faço alguma coisa. Porque seu site é super acessado, né? Ele é bem acessado. Né? Por arquitetos, estudantes. Mas aí as pessoas me cobram muito quando eu faço alguma coisa que vai ser uma obra de arte. E aí eu dizia, quando eu dizia que eu estava pintando porcelana, eu dizia, é o meu hobby burro. Por que burro? Não que eu ache burro pintar porcelana. Era aquilo que eu queria fazer copiando coisas. Eu não queria criar, eu não queria ter que ser mais uma coisa que eu tivesse que me esforçar, que morrer para fazer a coisa mais linda do mundo. Então era muito bom, eu passava noites e noites e noites pintando. Você produz bastante à noite, Anne? Produzia. Agora eu gosto de ver filme, né? Gosto de ver filme, leio muito. Bom, e aí então eu comecei a pintar porcelana e estava muito feliz com isso, coisa e tal. Até que um dia eu queria comprar uma louça para mim e não achava a louça que eu queria. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava na Porcelana Vista Alegre e me levou lá para escolher. Quando eu cheguei lá, o diretor da Vista Alegre tinha sido muito amigo de um irmão meu que tinha falecido. Quando ele me viu, aí, abraço. Aí ele disse assim, ele sem saber que eu brincava de pintar porcelana. Ele disse, tu não quer pintar, fazer uma louça para nós? Mas assim, assinar? Fazer uma louça para nós. Eu disse, quero. Que legal. E aí começou uma fase da minha vida espetacular também, paralela à arquitetura, né? Que eu desenhei muitas louças para Porcelana Vista Alegre, com a minha assinatura. Que delícia, E Anne. foi a única vez que a Vista Alegre deixou alguma pessoa fora da equipe deles assinarem junto com o selo deles. Uma das minhas louças foi a campeã de vendas do Brasil. Foi a louça que mais vendeu no Brasil. Eu acho que algumas pessoas devem ter comprado ela. Ela é uma branca em cima de branco, é a Provence. Ela era assim uns desenhos, formava assim uma coisa assim meio clássica, né? Ela era muito linda mesmo. Depois eles tiveram que tirar de fabricação, porque ele fez um negócio muito ruim comigo, ele resolveu me pagar muito, achando que não ia vender nada, e no fim eu ganhava muito mais dinheiro com a louça do que com a arquitetura, e eu queria baixar, mas aí ele achou que pelo contrato eu podia ter algum problema, e resolveu, mas eu fiz muitas linhas para eles. Fiz linha para a Stern, né? É mesmo? Fiz linha para a Stern. Então você é uma exímia designer, né? Você tá também super atuante nesse setor. É que assim, eu sou uma esteta.
E o esteta, ele onde ele fizer, ele se adequa. Ele né? se adequa, exato. E além do que eu sou muito exigente, né? Então eu faço 1 milhão de coisas. É a tua intensidade, né? Porque o dom da arte tá na sua veia, né? É uma coisa estudo assim, também, né? Muito bacana, muito forte que você tem. Mas muito estudo. Eu compro livros, viagens também, né? Viagens. Eu não deixo de ir num museu, eu não deixo de ir num museu de porcelana, de cerâmica, museu de arte. Tu tem que... Fome de conhecimento. Mas tu tens que, para trabalhar na minha área, tu tem que estar na frente. Né? Tu tem que estar na frente. Não é o teu cliente que tem que estar na frente. É tu que tem que dizer para ele, ele vai dizer se quer ou não quer. Mas tu tem obrigação de estar na frente. Né? De trazer coisas novas. Diferentes. E cada cliente é um perfil diferente. É um mundo diferente. Né? E todos eles são exclusivos, né? São. Todos são. Que maravilha. Olha, a gente vai para um break, daqui a pouquinho a gente volta com mais Anibário. E a gente vai falar aí dessa super obra, né, que está acontecendo na nossa cidade, que é a Fábrica da Araupel, que leva a assinatura dessa arquiteta sensacional. É 1 minutinho, não saia daí. A Imobiliária Gaspar apresenta o Residencial Ana Paula. Apartamentos com ampla estrutura no centro de Guarapuava, com condições de pagamento diferenciadas. E mais, comprando nesse mês, você ganha uma TV. Faça já sua reserva. A chave para causar uma boa impressão é sempre uma entrada com estilo. Há 18 anos, a Porterite produz portas batentes e compensados que são sucesso no Brasil e no mundo. A fábrica genuinamente guarapuavana oferece diversas opções de modelos e acabamento, encaixando perfeitamente em cada projeto, seja qual for o seu conceito. Conheça o nosso showroom, confira as novidades e tendências em portas, pisos e acessórios e faça um orçamento. Porterite, classe e sofisticação para o seu ambiente. Bem-vindo à IP Construções. Com uma tradição de 30 anos na construção civil, hoje a IP se concentra nas edificações de belas torres na cidade de Guarapuava. Uma cidade em constante crescimento, que vem sendo alvo de inúmeros investimentos na agricultura, na educação, comércio varejista, entre outros. A IP proporciona a você desfrutar desse horizonte em Guarapuava, em um dos mais belos entardecer com um esplêndido pôr do sol, um dos mais belos do mundo. Viva nas alturas, almeje vislumbrar a vida de diferentes perspectivas. Olhe para o alto e aprecie a mais bela paisagem do terceiro Planalto do Paraná. Conheça nossos lançamentos. Localizado bem no centro da cidade, o Golden Garden é ideal para a comodidade de sua família. Com apartamentos de 140 a 210 metros quadrados com ampla área de lazer, quadra de esportes, espaço gourmet, cinema, sala de jogos, sauna e academia. Conheça também o edifício One Tower, próximo ao Parque do Lago. Apartamentos com excelente espaço, medindo de 135 a 175 metros quadrados de área útil, com playground e espaço gourmet. IP Construções. Viva nas alturas! Voltando do break com mais Anibário. Vamos falar um pouco da Araupel, Ani? Vamos. Para os guarapuavanos aí se inteirar dessa fábrica que trabalha com beneficiamento de madeiras. Né? Isso está contribuindo muito aí, né, para o desenvolvimento não só de Guarapuava, não só da região, mas do nosso estado. Como que está sendo, né, trabalhar nessa nova sede da Araupel aqui em Guarapuava para ti? Eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz. O Tarso foi extremamente generoso. Tarso, presidente, né? Presidente, foi muito generoso de me convidar para fazer. A área comercial é uma área também bastante interessante, todas as áreas são interessantes, né? E eu estou tendo a oportunidade de conviver com o pessoal
da Araupel, e é muito bonito ver assim pessoal vindo morar em Guarapuava, né? Pessoas que são de Quedas, muitas pessoas de Quedas que estão vindo morar aqui. Se instalando aqui. E procurando apartamento, e procurando... Então isso é fascinante conhecer e saber dessas pessoas como é que está sendo. Eles estão adorando Guarapuava. Ai, que delícia! Estão adorando Guarapuava. E está muito bom fazer o trabalho, né? Os trabalhos são todos assim, o processo é todo parecido, né? E eu estou muito feliz com os parceiros que eu escolhi e a Araupel aceitou, né? Então, os teus móveis que eu elegi para diretoria, né? Como os móveis mais bonitos. Que né? bom, obrigada, Ana. Vão ficar muito bonitos. Não é uma sede, eu não me foi pedido que fizesse nada luxuoso de maneira nenhuma, até porque é um escritório que ele será provisório, né? Então os móveis foram feitos de tal forma que a gente leva depois para o prédio que vai se construir, né? Mas os espaços estão muito bons, muito bons. Era um espaço que já existia, ele já era delimitado e a fachada, inclusive, não é minha. Eu trabalhei toda a parte interna, tudo. E a organização, você já Tudo, entra, tudo direcionado, tudo. maior segurança. E realmente, assim, é uma equipe, assim, de outro mundo. Né? E eu acho que vai ficar muito bom mesmo essa instalação provisória, acho que vai ficar muito boa, porque os móveis todos já são para a sede definitiva, então eles são bons, são maravilhosos, já foram escolhidos de acordo. Eu tentei botar algumas coisas que não fossem exatamente a linha de escritórios, assim, algumas cadeiras de sala de reunião, para que pudesse ficar com menos sisudo, sabe? Que não tivesse... Mais confortável. Tudo confortável, de qualidade, maravilhoso. E está sendo um enorme prazer. Eu não posso dizer ainda como é que vai ficar, porque como eu sempre fico louca de medo, né? Eu morro de medo de que de repente não vai ficar... De agrado. Do meu agrado. Mas ela se cobra demais, gente. Mas eu acho que é bom, tu sabe? Eu acho assim, eu sempre digo para as pessoas que a gente tem que querer 100%. Porque se tu te puxares pelo 100%, tu, no mínimo 80%, tu chega. 85%, 90%. Por mais que tu chegue no 100%... Tu não chega é o ao seu 100%. Não, tu não chega nunca ao 100%. Nunca. Mas tu tem que querer. Eu acho que isso também a gente como mãe, né? A gente quer ser a melhor mãe do mundo. Tu nunca vai ser. Tu nunca vai ser a melhor mãe do mundo. Mas tu vai chegar quase lá. Porque o teu esforço, tu trabalha para isso. Eu trabalho para que o meu trabalho fique o melhor impossível, né? Ele vai ficar muito bom, eu sei, mas eu queria que... Eu tenho certeza que vai ficar. Tudo isso e muito mais, Anne. Querida. E quando ficar pronto, com a tua ajuda. Né? Com a nossa ajuda, né, Anne? A gente tem uma equipe muito bacana trabalhando lá, junto com a equipe da Anne. E quando tudo ficar lindo e maravilhoso e organizado, né, aos nós olhos vamos fazer uma matéria lá. Nós vamos estar lá fazendo a cobertura, a inauguração, mostrando os ambientes, passeando, né, um pouco pela Araupel, junto com a Anne. Vamos lá. Né, Anne? Vamos lá. Dia 9 estamos lá. E quem sabe trazer ela ainda para o Criar e Gourmet para fazer um bolo. Ai! Não! Acho que não, só se for de massa pronta.
minha mãe vai ficar brava comigo lá no céu. Gente, mas olha, super divertida, é isso que vocês estão vendo mesmo. Essa essência maravilhosa, esse coração enorme, esse potencial, né, que assim engrandece a gente, sabe? É um prazer tão imenso a gente poder estar trabalhando contigo, Anne, imagina. estar convivendo contigo, né? Não só eu que sou lojista, mas todas as meninas, né? Toda a nossa equipe aqui da Criare, todo mundo assim, está extremamente agradecido por também poder, né, estar dividindo um pouco aí a experiência e recebendo um pouco aí desse conhecimento. Vou ficar com vergonha. Ai, Anne. As pessoas não Você acreditam. é um presente para a nossa cidade, com certeza. Querida. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada, tia. Muito obrigada a vocês que tiveram paciência. Isso. Agora, gente, vamos colocar embaixo aqui o site, tá? Para vocês entrarem aí no site da Anne, conhecer aí um pouco mais o trabalho dessa arquiteta. Ela que também, preste muita atenção, quem está construindo, quem está reformando, ela está pegando algumas, lógico que bem selecionadas, algumas obras na cidade, até porque o tempo dela é uma coisa assim que é uma loucura, mas ela também está trabalhando com algumas obras paralelas, então você que tem interesse de fazer um trabalho arquitetônico dentro da sua casa ou construir uma casa nova, né, Anne? Né, pode estar entrando em contato conosco aqui na Criare ou através do site da Anne e com certeza aí a Anne vai atender com todo carinho. Muito carinho. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Nós vamos para um break e daqui a pouquinho a gente volta com Infância em Destaque com a nossa queridíssima Gisele Gartner. É um minutinho, o Criare já volta. Curta sua noite com muito estilo. Volte aos anos 60 no Retro Diners e Burger. Venha provar os deliciosos Johnny Cash, Elvis Presley, entre muitos outros lanches e pratos gourmet feitos para você. Conheça nosso Espaço Kids, onde seu filho fica à vontade para brincar e se divertir enquanto você curte a noite sem se preocupar com nada. Sua noite com muito mais estilo e sabor, de terça a domingo a partir das 18 horas. Na Rua Coronel Lustosa, 942. Venha você também e curta o retrô. A Imobiliária Gaspar apresenta o Residencial Ana Paula. Apartamentos com ampla estrutura no centro de Guarapuava, com condições de pagamento diferenciadas. E mais, comprando nesse mês, você ganha uma TV. Faça já sua reserva. Olá pessoal, estamos aqui hoje com Infância em Destaque, mais um dia conversando com a psicóloga Larissa Cabreira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como desfraldar os bebês. É uma situação bem complicada para muitas famílias, né, Larissa? As pessoas têm muita dúvida, né, de quando fazer esse desfraude, quando que eu devo iniciar e de que maneira fazer essa desfraude sem causar nenhum dano a essa criança, né, ou dificuldades a mais. E conta então pra gente, qual é a idade ideal pra gente começar a pensar, quais são os sinais pra gente saber que tá na hora certa mesmo de iniciar esse desfraude? Então, o desfraude deveria ser iniciado após os 2 anos de idade. Claro, eu sei que muitas mães tentam antes, mas há muita frustração. Porque a criança ela tem que aguentar os esfínteres, ela tem que conseguir aguentar o xixizinho, o cocô, para ela poder sair das fraldas. As dicas que a gente dá para as mães normalmente é o seguinte: a criança consegue tirar a sua calça? Importante. Ela consegue subir no vaso? Ela tem um pinico já em casa? Qual é esse pinico? É adequado? Ela ajudou a escolher esse pinico ou a mãe foi lá e escolheu e pronto? A criança consegue se limpar, né, o xixizinho? Ela tem que ter coordenação motora. Então ela tem que ter um amadurecimento. Então não adianta tentar muito antes essa fralda. Deixa a criança com a fralda
e deixa a criança mostrar esses sinais. Aí entramos com o desfraude. E mesmo assim, a própria criança, na maioria das vezes, pede, né? Começa a não querer colocar a fralda. Pede para tirar a fralda, avisa quando já fez o cocô, né? Mãe, cocô, para te trocar a fralda, né? Avisa quando tá vazando também, as crianças já começam a avisar. E muitas começam a solicitar, né? As calcinhas, cuequinhas novas. Sim. E esse é o momento chave. Lembrando sempre, tem que ser num dia quente. Não adianta a gente querer tirar as fraldas no inverno, né? Então esperar um momento quente, que ela possa ficar com roupas mais leves. Porque é muito difícil, né, a criança lá cheia de meia calça, calça por baixo, 2 calças. Como que ela vai sentir esse xixizinho escorrendo pela perna? Para ela entender que aquilo tem que ser segurado. Então, realmente, tem que ser no tempo quente. Até no curso que a gente fez, né, no curso de gestantes e pais, você deu uma dica que eu achei super importante, de ser feito isso num final de semana, num feriado, que tenha o início desse processo. Na verdade, se a gente for analisar todos os processos que a gente relata, né, Gê, a gente pede que os pais tenham paciência, né, e tempo disponível. Então, não adianta eu querer tirar a fralda durante a semana ou num tumulto, porque eu não vou ter tempo nem paciência para isso. Então, um feriado prolongado que eu vou estar com a criança, não é a babá, né? Que eu vou ter mais tempo de fazer esse almoço atrasar, né? Que eu vou ter tempo de, vou ter que trocar essa criança. E jamais brigar, gente. Não brigue porque fez xixi no lugar errado, porque fez o cocô no lugar errado. A gente tem que ter paciência em ensinar. Por isso que a gente precisa do apoio de toda a família, na verdade. Não é apenas a mãe querer tirar as fraldas. Todos têm que estar cientes dessa... Pai, vó, né? Pai, vó, avô, a escola mesmo deve ser avisada. Deve ser avisada. Porque se ele estiver na escola, essa criança, as professoras ajudam muito. Porque no período que ela está na escola, ela começa a perceber os outros indo no banheiro. E ela vai querer fazer igual, então facilita também. E avisar a professora, porque ela também começa a tirar a fralda na escola. A criança tirou a fralda, é tirar a fralda, não colocar mais essa fralda. Nem se vai para casa da tia, nem se vai para restaurante, nem se vai para o parquinho. Tirou fralda, tirou fralda. A gente tem que voltar, né? Eu sempre digo que a gente, quando engravida, tem um bebezinho recém-nascido, a gente leva uma mala bem grande. Aí eles vão crescendo, a gente vai diminuindo essas malinhas, né? Aí a malinha já é só uma fraldinha, um paninho de boca, uma mamadeira. Quando estamos no desfraude, a mala aumenta novamente, porque é várias mudas, várias calcinhas, é um pacotinho para botar roupa molhada, é a roupa extra, é a roupa de frio, é a roupa de calor. Então, assim, a mala aumenta, mas a fralda não volta. E o escape acontece realmente, é normal, né, Larissa? Eu acho que isso a gente deve deixar bem claro. E as mães têm que ter ciente de que a primeira semana que a gente tira a fralda, ele vai fazer constantemente esse xixi na roupa. Porque ele tem que sentir. Lembra que eu falei da minha calça? Ele tem que sentir sair o xixizinho para entender que ele tem que segurar. Aí depois de uma semana começa a diminuir os intervalos, né, de xixi na roupa e daí até sanar. Você me perguntou quanto tempo leva, né? Sim. Para isso. Tem crianças que é semanas e tem crianças que são meses. Muitas crianças levam às vezes meses. Não que vai vazar constantemente como a primeira semana, mas não quer parar de brincar, acaba vazando um pouquinho na calcinha ou na cuequinha. Não quer parar para sentar no vaso para fazer o cocô, acaba fazendo na roupa. Então, assim, a paciência é muito importante. Até a Larissa tem o grande trauma da descarga. Não é? Muito. O medo, como você falou, assim, tem a preguiça de ir até o banheiro e às vezes tem o medo mesmo do vaso sanitário e da descarga. Pode contar pra gente um pouco disso? Então, até no curso eu comentei que existem alguns filmes infantis que eles vieram a prejudicar o nosso desfraude, que é aquele Por Água Abaixo, que os ratinhos entram no vaso sanitário e vão parar num outro mundo. O Nemo entra no vaso sanitário e vai parar no fundo do mar. Então, assim, esses filminhos fizeram as crianças parar para pensar que se ela cair no vaso, ela vai parar em outro lugar. Então, elas não querem entrar no vaso, sentar no vaso mais nunca. Então, isso prejudica. Então, a gente tem que tomar cuidado com o filme que a gente passa para essas crianças também, né? E, assim, o pinico facilita, né? O redutor facilita, porque a criança não vai cair dentro do vaso. Ela tem que ter segurança para estar naquele espaço, até mesmo o banquinho, o apoio pro pé. Para poder fazer força, ficar na posição correta para sair o cocôzinho, né? Então, assim, esses detalhes a gente não leva muito em consideração, mas são muito importantes.
Até a compra do pinico, como você falou, da gente levar a criança para escolher junto. Sim. E reparar nesses detalhes, porque tem alguns pinicos que eles se tornam redutores e também o apoio para o pé depois, né? Quando a gente faz a transição para o vaso sanitário. E assim, a gente tem que lembrar que a gente não vai levar esse pinico para todo lugar. Então, assim, ter consciência de que o restaurante que a gente vai ter que ensinar a criança a usar. De que maneira, como, qual é a maneira mais adequada e sentir que ela pode fazer. Então, ela tem que se sentir segura. Por isso que no banheiro, quando não temos o vasinho menor, a gente tem que apoiar essa criança, a gente tem que ajudar e a gente tem que segurar. Por quê? Porque a criança tem que se sentir segura, senão não vai conseguir ficar lá. E até mesmo dar uma motivação, alguns relaxamentos para ela ficar, como historinhas. Conta um pouquinho disso também, os estímulos que você comentou. Eu até trouxe aqui alguns, né, os livrinhos de banheiro que as crianças adoram, né, que tem descarga, que é só um incentivo, mostrando para ela que é legal. Então, esses livrinhos a gente pode levar na mochila da criança e quando a gente vai nesses restaurantes que não tem esse tipo de banheiro, tá utilizando para ela ficar relaxada nesse sanitário, né. Tem uns mais elaborados, que vem até com um redutorzinho, né, fictício, claro, não é para estar utilizando. Que também, esse aqui vem com a cartelinha de adesivo, que a gente até falou no curso, o quanto é legal a gente pegar esses adesivos e colar, ou no banheiro, ou no próprio vaso, ou botar uma figura lá e a criança colocar o adesivo cada vez que ela conseguir utilizar esse vaso sanitário. E a gente tem, além dos adesivos, tem tantos estímulos legais, né? Tem o alvo do xixi que você pode estar colocando para a criança acertar, o alvozinho. Esse alvo eu acho muito legal para os meninos, porque eles conseguem fazer o xixi em pé, que nem o papai, e eles conseguem mirar, então é uma brincadeira, né? Sim, porque a hora que ele acerta o xixi no alvo, a figurinha aparece. Aparece naquele momento e depois ela desaparece também. E aí depois aparece novamente. Então é muito interessante para a criança isso e faz com que ela se sinta motivada a querer ir fazer no vaso para aparecer a figurinha. Até mesmo nos pinicos, que alguns modelos, a criança apertar o botãozinho e ele toca a música. Então ela pode apertar o dia todo. Mas os modelos mais novos, eles vêm com um sensorzinho, né, Larissa? Isso. Que só vai tocar a musiquinha quando entrar em contato com o xixi, quando der aquela descarguinha ali do xixi. Então, a criança precisa molhar, precisa fazer o xixi no pinico para tocar a musiquinha. Exatamente. Então, acho que a indústria toda, tá todo mundo percebendo a importância desse processo na vida da criança, na vida da família. Correto, né? É muito importante para a criança começar a ter a autonomia, né? De conseguir ir no banheiro sozinho, já é o primeiro passo para eles, né? E a gente tem que ficar atento aos fatores, a quando procurar ajuda, né? É isso que eu ia te perguntar agora. E quando? Até onde é normal esses escapes? Até que idade é normal a criança precisar da fralda? Quando a gente precisa dessa ajuda? No consultório eu sempre aconselho as mães assim, procurarem realmente ajuda quando a criança não consegue usar o vaso. Tem medo do vaso, medo da descarga, né? Até nesse ano que lançaram esse Por Água Abaixo, até eu descobri que era por causa desse filme, eu tive bastante relatos, depois ficou muito mais fácil eu trabalhar, porque eu já sabia o porquê, já sabia o motivo. Então, a gente só tirava o medo desse desenho. Mas, assim, é importante saber o porquê o medo, então aí é legal procurar ajuda. Falando, né, até eu anotei aqui de uma imagem que a gente tinha visto, que a economia do desfraude, né? Porque a média do que a criança usa em toda a sua vida é na faixa de 3.738 fraldas no total. Pensem isso em dinheiro, né? Na faixa de 168 fraldas RN, 480 fraldas P, 900 fraldas M, 750 fraldas G e 1.440 fraldas GG. A G e a GG já é na fase que eles estão andando e que a gente está pensando em desfraudar. E se a gente for pensar que a fralda custa quase R$1, R$1,20, é muito dinheiro, né? A gente tem as opções também da fralda ecológica, né, Gi? Que são fraldas modernas agora, que são só um absorvente que é colocado e retirado e lavável, que ajuda a economia e a
o meio ambiente, né? Meio ambiente. Porque essas fraldas, elas são descartadas hoje de maneira irregular. A cada 5.500 fraldas, são 5 árvores cortadas. Exatamente. Então, é o que a gente tem que pensar um pouquinho também. E a gente tem também, agora no mercado, calcinhas e cuecas para transição. Que é essa preocupação da mãe, mas eu vou na casa do fulano, vai sentar no sofá ou no tapete e tal. Essa calcinha de transição, ela vem com um absorvente e a criança faz um pouquinho e não vaza. Mas não chega a ser uma fralda toda. Não é uma né? fralda. Mas eles não fazem mais, quando eles, depois de uma semana, 2, eles já não fazem a mesma quantidade do início, que eles fazem todo o xixi, né? Eles começam só a molhar. Então dá tempo de trocar e não molhar a roupa da festa ou não molhar o sofá da amiga, da vizinha. Mas assim, lembrando, essas calcinhas não é pro dia a dia, é só pro eventuais. Porque a criança tem que sentir que escapou para ela poder segurar. Então tá aí, pessoal, várias dicas para você aproveitar agora que está começando a esquentar o verão, para a gente começar a tirar essas crianças das fraldas, né, para elas curtirem, tirarem o incômodo, porque também vamos pensar quanto deve incomodar ficar com a fralda. Esquenta, né? Machuca na lateralzinha. Então, várias dicas. E precisando, estamos à disposição de vocês, a Larissa na ISG com o telefone 3035 5280. Ou pode entrar em contato na Bus também, que é o 3035 4140. Mas antes de dar tchau pro pessoal, acho que a gente tinha que falar um pouquinho do mamaço só que foi cancelado, né, Larissa? Vamos deixar, infelizmente o tempo não colaborou conosco, tá? O mamaço seria agora no final de semana passado, mas a gente está agendando uma nova data, aguardem e logo logo a gente passa para vocês. Vamos esperar todos lá no Parque do Lago, ok? Obrigada, gente, até a próxima semana. Encerrando mais uma programação na telinha do 14, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada, meu querido telespectador. A gente estava um pouco afastados, eu estava aí um pouco em off, curtindo a minha Giselinha, que está passando por uma fase muito bacana. A Giselinha, para quem não conhece, aí, a minha filhinha que tem aí 2 aninhos e 8 meses. Então, assim, estou curtindo uma fase bem bacana da minha vida, mas já estou retomando aí as gravações para 2016. A gente vem com muita novidade na telinha, gente. Nós vamos ter aí Bruna Pacheco trazendo muitas novidades de saúde, de dança, dicas. Ela que arrasa, essa super bailarina da nossa cidade. Nós vamos ter Jeanzinho, que sempre, toda semana, traz muito carinho, muita entrevista, muito conhecimento, muito entretenimento para a telinha do 14. Continuamos também com Mari Lacerda, Flavinha Prost voltando devagarinho, se ajustando aí às gravações do Criare. E eu, Liliane Cortesia, fazendo a frente aí do programa, junto com todas as estrelas que formam aí a equipe do Criare para 2016. Esse ano promete, gente! Quero agradecer aos nossos patrocinadores e colaboradores, hoje em especial ao Salão da Joelma, a Ed, que faz a escova mais famosa e mais linda da cidade. Um beijo a Joviana, um beijo a Ed, um beijo a Karine, a todas as meninas que tratam aí com muito carinho, não só a mim, mas todos os clientes. Para quem não conhece, o Salão da Jo, no Santana, quase em frente ao Supermercado Mil. Um beijo para todas vocês. Quero agradecer em especial também ao Alan e ao Léo da Premiere, que me vestem lindamente com essa roupa maravilhosa, exclusiva da Diesel. Essa marca sensação, que é um dos carros-chefes aí da Premiere, essa loja chiquérrima. Então um beijo aí para os meninos que são os proprietários da marca Premiere. Um beijo Alan e um beijo ao Léo. Também a Imobiliária Gaspar, da nossa queridíssima Mary. É uma das imobiliárias mais competentes e mais, tradicionais da nossa cidade. Então a Gaspar não tem erro, constrói, aluga, olha, um beijo para toda a equipe da Gaspar. A Porterite, um super beijo aí a Paola e ao Jackson. Também a Criar Imóveis Planejados,
que também é o nosso estúdio oficial, ao Retrô. Ai, gente, que delícia ir no Retrô, final da tarde, fazendo um happy hour, comer aquelas comidinhas deliciosas, aqueles sanduíches exclusivos. Um super beijo aí para toda a equipe do Retrô. Também a Marcas, que está chegando agora para 2016. Um super beijo aí para as meninas, muito obrigada pela parceria. Também agradecendo essa super construtora, a IP Construções, do nosso queridíssimo amigo Igor e também da Cati. Um beijo para vocês, muita credibilidade no mercado, muita ousadia nessa super construtora hoje que se tornou aí uma grande potência em todo o nosso estado. Então, um beijo aí para IP Construções e muito obrigada pela parceria. E a super agência de turismo Arcatur, que nas próximas semanas a gente vai estar aí trazendo muitas novidades, muitos pacotes de viagens, muita coisa interessante da Arcatur. Então, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana, muito obrigada pela audiência e tchau, tchau!